Olá pessoal, Caio novamente com vocês. Hoje venho falar de um tema muito importante. Mas antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de agradecer o engajamento de todos vocês nesse projeto incrível. Dizer que várias prestações de contas já foram feitas e o pessoal está muito feliz com o que a gente já conseguiu até agora. E isso é graças a vocês. É graças ao que vocês têm nos ajudado a construir. Afinal, juntos somos muito mais fortes. E hoje a gente vai falar sobre um tema. Antes do tema, eu sou uma pessoa de pele clara, parda, cabelo comprido, nesse momento meio amarrado, meio solto, barba por fazer, extremamente rala, porque não tenho muito disso, olhos castanhos claros. Estou muito animado para a aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar sobre respeito a regras e normas. E quando a gente está falando de inclusão social, quando a gente está falando de direitos, a gente também está falando de deveres. Então é uma aula muito importante, porque sim, as pessoas com deficiência, os familiares das pessoas com deficiência, a gente vai ver que tem várias questões, leis, constituição, que resguarda direitos, mas tem também diversos deveres que são muito importantes para qualquer cidadão. Então as aulas do Guilherme, professor que a gente gosta bastante e hoje cedeu o espaço para mim vir falar um pouquinho com vocês, já transitou em vários temas sobre esses direitos, sobre esses deveres e a importância de todos eles. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre inclusão social, equidade, alguns tópicos que ele já abordou, apontando algumas questões importantes na nossa história para essa garantia de todos os serviços que a gente tem hoje resguardado ou de todos os serviços que a gente deveria ter resguardado. Quando a gente pensa na inclusão social, na equidade, quando a gente pensa no direito à educação, no direito à saúde, quando a gente pensa nos direitos iguais, conflitante com muitas aulas que a gente vem assistindo. Quando a gente entende um pouquinho a história da deficiência, quando a gente vê que em muito pouco tempo atrás a deficiência era vista como algo ruim, como incômodo para a sociedade. E antes de falar de respeitar as regras, eu gostaria de fugir um pouco o script da aula para dizer a importância de fugir às regras. Por que eu estou falando isso, né? Visto que a gente está tentando trabalhar com vocês melhorias para que vocês possam ser pessoas mais atuantes, mais protagonistas. Quando a gente pensa na pessoa com deficiência, vamos usar a nossa própria causa, a nossa própria história. Muitas pessoas que hoje se vê inquietas e que abriu o caminho, vamos dizer assim, que antes era muito pior, muito menos adentrável esse caminho para a inclusão, foram várias pessoas que em algum momento falaram: não, essa regra não serve, essa regra não diz sobre mim. Porque em algum momento criaram uma regra de que a pessoa com deficiência era incapaz. Assim como fizeram com os negros quando houve a escravização. Então alguém definiu uma regra. E essa regra passou a vigorar como sendo uma verdade que a sociedade muitas vezes replica sem questionar. Então sim, é importante muitas vezes a gente se opor às regras.
desde que bem fundamentadas, desde que respeitando o direito de todos, inclusive solicitando que as pessoas respeitem o nosso direito. Então, quebrar regras não é de todo mal. É necessário, inclusive, para a construção de uma sociedade que a cada dia precisa melhorar, que a cada dia precisa aprender a conviver com toda essa diversidade. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de que não existe uma regra inquebrável ou algo que é uma verdade absoluta. Lembrando que a gente vai ter ainda tempo para falar um pouco sobre direitos humanos, sobre cidadania, sobre a importância de todas essas questões que em algumas aulas o Gui já trouxe, sobre sociedade, sobre comunidade, sobre como é importante a gente pensar nessa diversidade, sobre como é importante não a gente falar sobre igualdade, e sim sobre equidade, que é a gente equilibrar os setores da sociedade, independente da necessidade daquela pessoa, seja por uma deficiência, seja por uma vulnerabilidade social, seja por uma deficiência do próprio ambiente onde ela está inserida. Então, vamos pensar numa pessoa que vem de um país que está em conflito com a guerra, então ela vai ter sim uma necessidade de inclusão quando ela chega aqui, porque ela não fala a língua local. Então, automaticamente, ela não tem nenhuma deficiência, mas ela tem uma necessidade. Então, quando a gente entende a importância da diversidade, isso fica muito mais evidente. O quanto é importante, às vezes, se as regras dizem, não, essa pessoa não é muito capaz, e eu acho que as regras estão erradas, nada impede de eu confrontá-las. Isso não me dá o direito de colocar a minha opinião em detrimento da outra força. Isso me dá o direito de pensar estratégias de como convencer as outras pessoas de que a minha opinião é válida e que precisamos rever aquela regra. Então a inclusão social, ela só é possível hoje porque muitas pessoas se opuseram às regras. As regras do que vende, as regras do que é moda, as regras do que, de certa forma, é a própria deficiência, a própria diferença, a própria diversidade. Então a gente precisa ter consciência de todas essas questões para entender que sim, muitas coisas ainda precisam melhorar, mas muito já se caminhou na abertura dessa trajetória, desse caminho que a gente pode percorrer. E se a gente está juntos nesse momento, fortalecendo ainda mais essa caminhada, abrindo ainda mais esse caminho, é porque alguém se opôs à regra lá atrás e falou, não, eu também quero ter o direito de me desenvolver. Eu também quero ter o direito de trabalhar, de ser produtivo, de ser protagonista da minha própria história. Essas pessoas foram taxadas como loucas, como assim? Uma pessoa com deficiência? Mas a gente precisa entender e respeitar, às vezes, inclusive as regras. Mas pensar sempre estratégias de como a gente pode enfrentar esses processos. A pessoa com deficiência, por exemplo, ela muitas vezes tem que pensar diversas estratégias para enfrentar as problemáticas e as necessidades do seu dia a dia. As pessoas que têm uma problemática social, também. As pessoas que têm uma causa a defender, também. E não é por isso, porque a sua causa é válida, que você precisa, ou que as pessoas e a sociedade têm que estar pronta para aceitar toda essa mudança da noite para o dia. Porque, tudo bem, você vivenciou essa história, você intensificou a necessidade de discutir sobre inclusão ou sobre outros tópicos, pode ser ele qual seja, o que você defende quanto causa.
Mas muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Muitas pessoas não tiveram a experiência de conviver com uma pessoa com deficiência, de saber o que é uma autodescrição, de saber a importância desse tipo de coisa, de saber, por exemplo, como que a gente pode contribuir quando a gente encontra um deficiente visual na rua. Vocês todos sabem se você pega no braço da pessoa ou se é o deficiente visual que vai pegar no seu braço? É ele que pega no nosso braço aqui atrás e a gente fica com o braço no mesmo local aonde a gente estaria caminhando. Isso faz com que ele tenha a segurança de caminhar junto com a gente. Se eu viro para um lado, ele vai junto, se eu viro para o outro, ele vai junto. E muitas vezes a gente quer conduzir aquela pessoa, a gente pega no braço dela. E às vezes a gente faz isso por bem, a gente quer ajudar. A gente não sabia que existia uma regra ou que existia uma melhor norma para que aquilo fosse feito. E tá tudo bem. Tem pessoas da sociedade que não estão preparadas ainda para conviver sem desrespeito com a diferença. E tá tudo bem. O que a gente tem que pensar enquanto pessoas que já têm uma certa naturalidade com a diferença, entende a importância de discutir sobre isso, é pensar estratégias de como humanizar esse diálogo para que mais pessoas sejam acessadas. Não dá só para mim propor um projeto aqui, trazer um monte de pessoas com deficiência, familiares de pessoas com deficiência, sem ir lá nas empresas, aumentar o diálogo sobre a importância da inclusão, sem ir num programa de televisão, falar da importância da gente pensar estratégias enquanto sociedade para que a gente possa, amanhã ou depois, ser mais inclusivo. Ir lá na Câmara Municipal, numa audiência pública, ou solicitar uma audiência pública na Câmara Municipal, convidar um monte de pessoas com deficiência, por exemplo, para aumentar ainda mais esse coro do que eu estou falando faz sentido e que a sociedade precisa começar a estar mais pronta para esse diálogo. Então, aprender a conviver, ele é um grande desafio do século XXI, considerado inclusive pela Unesco, quando Delors fez um documento, um estudo para a educação do século XXI. E quando a gente pensa nessa importância, é por conta disso, por conta de diversas regras que foram criadas e padronizadas. Esse tipo de criança não aprende, esse tipo de criança aprende, esse tipo de criança isso. Não é assim. Na verdade, a gente precisa começar a ter regras que respeitem a diversidade. E enquanto a gente não tiver isso, quebrar regras vai ser muito importante até com que a gente inclua todo esse processo diverso. Mas é um processo, um movimento que a gente começa e não é da noite para o dia que a gente consegue atingir todos os nossos resultados. Então é importante a gente entender que a Constituição de 1988 ele já traz alguns artigos que resguarda diversos direitos da pessoa com deficiência. Depois a gente vai ter leis federais, depois a gente vai ter Declaração de Salamanca, depois a gente vai ter encontros mundiais com várias representatividades mundiais sobre esse tema, que a partir desses documentos, desses encontros, sempre surge uma linha de entendimento de como enfrentar esse processo, como desestruturar um enraizamento social que foi taxado muitas vezes e por muitos e muitos anos da incapacidade atrelado à deficiência. Então, o modelo médico, quando a gente entende a deficiência no modelo médico, a gente entende que aquela pessoa tem uma falha, tem uma dificuldade, tem um defeito. E então precisamos corrigir. E se não conseguimos corrigir, automaticamente ela não é incapaz. Sim, é incapaz quando a gente entende que existe um padrão,
e ela é incapaz de chegar a esse padrão. Mas quando a gente entende que para muitas coisas não importa o padrão, a pessoa é capaz, vem aonde surgem os super-heróis. Então quando a gente pensa assim, aquela pessoa com deficiência faz tudo isso, nossa, mas que pessoa incrível. Como assim? Ela anda igual as outras pessoas, tá? Tudo bem que ela não tem perna, mas ela criou um recurso para andar. Então, não é que a gente precisa transformar eles. Sim, eles casam. Sim, eles têm filhos. Sim, eles podem ter hobbies. Eles podem pular de paraquedas, andar de skate. Eles podem, inclusive, fazer isso de forma profissional. Então a gente tem aí a Paralimpíadas que não nos deixa mentir, que a gente vê o quanto de superação tem ali e o quanto ainda a sociedade olha aquilo como, nossa senhora, como eles fazem isso. Igual muitos seres humanos fazem muitas coisas incríveis, mas a gente não olha como se eles fossem super humanos. A gente fala, isso aí até eu faço. Será? Então eu acho que está na hora da gente começar a entender um pouquinho todas essas questões sociais, esses conceitos enraizados sociais e que fazem com que essas regras existam, com que fazem que as leis precisassem existir para garantias de direito. Caio, então as leis não são legais, porque teoricamente não precisariam ter leis se a Constituição seguíssemos à risca. Sim, somos um país de muitas leis. Talvez mais do que deveria ter, porque se a gente levasse ao pé da letra a grande maioria de outras questões, como a própria Constituição, muito não daria brechas, mas a gente também é o país do jeitinho. Então a gente acha um jeitinho de ter uma brecha na Constituição e nesse monte de lei para que diversas coisas não sejam cumpridas. Então não é incomum a gente encontrar uma escola, às vezes uma escola renomada, que coloca diversos estudantes do ensino médio em escolas públicas, e é tida como uma grande escola, mas nega matrícula para pessoas com deficiência. Então você seleciona para que talvez você tenha uma melhor visibilidade lá na frente, pessoas que se aproximem mais do ideal que você tem para gerar essa visibilidade. Então eu acho que a gente precisa entender a própria saúde. Todo dia tem uma reportagem falando, vou dar um exemplo do autismo, que tem também N leis com relação a isso. E tem hoje muito estudo científico saindo sobre como melhor intervir em muitos casos. E tem muitos planos ainda negando o serviço. E a família tendo que buscar esses recursos na justiça, garantias desses direitos na justiça. A gente falou da saúde, a gente falou da educação, você poderia falar da cultura, do lazer. Aí eu entro ainda num ambiente talvez pior. Porque sim, a gente tem diversas regras e diversas leis que promovem inclusive o acesso ao jovem, ao desenvolvimento, à cultura, a importância desse processo para o desenvolvimento humano. E a gente sabe o quanto ainda isso é muito pouco perto do quanto a gente precisa atingir. E eu, Caio, sou uma pessoa otimista a ponto de dizer que nem tudo também é responsabilidade do poder público. Caio, temos poucos recursos aqui na comunidade para a diversão dos jovens. Sim, temos poucos. Não só como aqui, mas assim como em muitos outros lugares. Mas eu acho que demanda um pouco da sociedade civil pensar um pouco nisso.
Não dá só para a gente ficar olhando para o poder público. Então existe como, sei lá, eu sou uma pessoa que anda de bicicleta, amo andar de bicicleta, tenho um monte de amigo que anda de bicicleta e não tem nada aqui na cidade para andar de bicicleta. Tem umas estradas muito legal, tem uns percursos muito bacana, tem a comunidade rural que é isso, que tem umas cachoeiras. Olha isso, tanto de coisa que tem. Por que que enquanto sociedade civil, enquanto jovem, enquanto pessoas que gostam de bicicleta, por que eu não vou criar um evento, trazer outros jovens de outras regiões, propor esse intercâmbio entre saberes? Não, mas eu não gosto de bicicleta. Não, mas você gosta de outra coisa. Você pode gostar de videogame. Então eu acho que existem muitas coisas que enquanto sociedade civil precisamos parar de terceirizar. Mas o poder público tem que fazer o show aqui na cidade porque tem que ser gratuito. Sim, mas por que as pessoas também não podem começar movimentos artísticos que promovam esse tipo de situação e que amanhã ou depois pode ter um incentivo de fora? Esse projeto, por exemplo, se a gente estivesse aí solicitando parceiros para rodá-lo, talvez ele nunca sairia do papel. A gente foi buscando parceiros e veio lá de Brasília, mas veio. Então, o que a gente precisa fazer é iniciar esse movimento. Falar sobre inclusão é fácil? Não, não é fácil. Quer dizer que toda empresa que a gente for entrar, a gente vai encontrar parceiros para apoiar o nosso projeto? Com certeza não. Na verdade, vai ter muitas empresas que vão nos fortalecer a partir do momento que a gente colocar o pé lá dentro. E vão ser muito mais dificultadores do que parceiros. Mas ao mesmo tempo, vamos olhar. Se muitas vezes quebrar as regras é bom, porque coisas novas na sociedade vêm com essas quebras de padrões, vamos pensar um pouquinho também nessa empresa. Toda vez que eu entro numa empresa e ela me confronta, eu crio uma melhor estratégia para possíveis novos parceiros. Então eu acredito que esse fortalecimento a gente precisa entender. Nem todo mundo está preparado, mas alguns estão tão rígidos para essa mudança que ele nos ajuda a criar uma flexibilidade ainda maior no diálogo para aumentar essa possibilidade de que amanhã ou depois a inclusão de fato aconteça. Todo mundo que dificulta o processo, que cobra, então vamos pensar às vezes num chefe. É aquela pessoa que te cobra prazo, é aquela pessoa que te coloca várias regras no seu trabalho, é aquela pessoa que te cobra as normas que é regida ali na empresa. Você tem que chegar no horário, você tem que vir bem vestido. Às vezes, inclusive, tem algumas empresas que decidem se eu poderia ou não ter cabelo grande. Então são algumas regras criadas e que não cabe a mim, que não tenho nada a ver com a empresa, dizer se estão certas ou se estão erradas. São as regras daquele ambiente. E muitas vezes a gente tem que acatá-las. Porque mudar esses ambientes, normalmente a gente não vai conseguir. E quando a gente não acata elas de forma muito clara, a gente acaba gerando uma angústia muito grande interna, porque a gente vive num ambiente onde a gente não gosta, onde não gosta de algumas coisas da gente e a gente sofre. Então pode ser que esse sofrimento me leve a propor uma mudança extremamente positiva naquele ambiente. Ou pode ser que eu em algum momento entenda que aquele ambiente ainda não está pronto para essa mudança e quem deve sair dali sou eu. Ou pode ser que nós dois precisamos desse tempo e desse confronto para que a gente cresça junto. Pode ser que amanhã ou depois eu não melhore aquele ambiente, mas eu saia dali muito mais fortalecido para mudar muitos outros ambientes. Então a gente precisa entender um pouquinho que cada ambiente vai ter as suas regras, cada ambiente vai ter as suas normas, cada pessoa pode definir como isso vai funcionar.
Cada pessoa pode definir se essas regras te limitam ou não também. Por quê? Vou dar um exemplo que a gente tem aí internacional. O Michael Phelps. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. Ele é um grande medalhista olímpico. E ao mesmo tempo, ele foi uma criança com muitos problemas na escola. E extremamente agitado, não parava quieto e até então não nadava. Aí o médico falou assim: põe ele na natação. Então a natação colocou ele num ambiente que aproveitava. Ah, Caio, mas aquele ambiente da natação também não tinha regras? Tinha. Ele não gostava das regras, era da escola. Ele não gostava era daquele ambiente, do que ele poderia proporcionar. Ele achou outro ambiente também com regras, também cheio de normas. E ele talvez, inclusive, foi super bem cumprindo essas regras e essas normas, que ele se dedicou mais ao seu desenvolvimento enquanto nadador, aproveitando inclusive toda aquela angústia do ambiente escolar. O que era um conflito na escola era um diferencial para ele na natação. Então ele aproveitou disso, no primeiro momento algo terapêutico, e transformou isso numa fábrica de fazer ouro. Porque ele ganha e ganhou muitos ouros nas últimas Olimpíadas. Bateu diversos recordes. Então, poderia ser que ele não tivesse ido para essa área, poderia ser que ele tivesse tentado seguir na área de estudos e fosse extremamente frustrado, porque não é um ambiente que aproveita o melhor dele. Então, muitas vezes, cada ambiente tem as suas normas, as suas regras, e esse autoconhecimento ele é muito importante também por conta disso, porque aí a gente vai definir o quanto aquilo vai ser conflituoso ou não frente a quem somos nós. Então, pensando um pouquinho em todos esses tópicos, a inclusão social ela é muito importante. Ela é muito importante, mas a gente precisa entender que é o desenvolvimento de dois caminhos ao mesmo tempo. Tanto da pessoa com deficiência que se adapta à comunidade e à sociedade, assim como a sociedade e a comunidade que se adapta a essa diversidade também à deficiência. Porque quando eu falo dessa necessidade da comunidade de se adaptar, não estou falando só ao deficiente. Então vou dar um exemplo de uma rampa na rua. Ah, Caio, mas na calçada quem usa rampa é só o deficiente. Mentira. Uma pessoa que tem baixa mobilidade, ah lá, te peguei. Pessoa que tem baixa mobilidade, ela é deficiente. Não necessariamente. Um idoso, por exemplo, ele tem uma baixa mobilidade. Então, automaticamente, ele vai precisar do acesso à rampa. Um bebê. Ah, cara, mas ele não sobe a rampa, mas ele está no carrinho que a mãe está carregando, subir na rampa. Então, muitas vezes, a inclusão social, ela é para a diversidade. Para essa diversidade de momentos do desenvolvimento humano. Para essa diversidade de condições sociais, de vulnerabilidades sociais, emocionais. Enfim, a gente vai ter aí N questões religiosas, raças, um monte de coisa para falar. Então, toda vez que eu falo da diversidade, a gente precisa entender essa complexidade. E inclusão social tem que contemplar essa dificuldade, essa diversidade. Então não é fácil. Não é algo que da noite para o dia a gente vai estar preparado.
mas é algo que diariamente podemos quebrar paradigmas, mudar conceitos, quebrar pré-conceitos, entender, inclusive, que nesse processo de mudança o conflito ele vai existir. Porque sempre que estamos abertos a coisas novas, a gente precisa se adaptar ao novo, a gente precisa aprender a conviver com o novo. Lembra que eu comentei de como ajudar uma pessoa com deficiência visual? Esse tipo de detalhe pode ser que muitos não saibam. Você sabe a diferença das cores das bengalas? Ah, Caio, mas tem bengala de cor diferente? Tem bengala de cor diferente. E eu vou trazer essa informação no final da aula, em formatos apenas de imagem. Só que antes de você chegar no final da aula, coloca aqui nos comentários o que você sabe das diferenças ou se você conhece as diferenças entre as bengalas. Então, são coisas que não precisamos todos saber de tudo. Não precisamos saber Libras, não, mas temos que estar propensos a aprender Libras para que a grande maioria das pessoas possa se comunicar com a gente. Eu não nasci sabendo falar, mas eu aprendi. Eu não nasci sabendo falar inglês, eu também não aprendi. E já me senti surdo e mudo uma vez, inclusive, porque eu já tive a oportunidade de sair do país, que eu fui para um ambiente mais confortável, que falava português, mas que para pegar o voo de volta eu fiquei num lugar que me deixou extremamente desconfortável. Tava na Itália, olha que ruim. Só que eu estava num lugar onde a grande maioria das pessoas que estavam ao meu redor falavam inglês. Então foram horas que eu via essas pessoas tentando se comunicar e que eu não entendia nada. E que eu tentava me comunicar e que eles não entendiam nada. Então a gente já falou da importância da comunicação. Por mais que a gente encontrou outras formas de se comunicar e a gente conseguiu interagir, foi legal, mas foi extremamente angustiante, porque a gente vê que tem uma necessidade para além daquilo que a gente se esforçou até hoje. E tá tudo bem, mas talvez essa angústia me faz amanhã ou depois buscar aprender o inglês, buscar aprender Libras, buscar aprender recursos que me façam levar a informação que eu tenho a mais pessoas, que façam com que a minha voz represente um número maior de pessoas. Até bem pouco tempo atrás, síndrome de Down era associada à deficiência intelectual. Então hoje a gente já vê pessoas com síndrome de Down formando, fazendo graduação e sendo profissionais nas suas áreas muito bons, inclusive. Então a gente precisa quebrar alguns pré-conceitos. Da noite para o dia? Não é. Mas ao mesmo tempo que a sociedade vai se adaptando a essa diversidade, a diversidade tem que ir impactando as mudanças da sociedade. É uma construção, é um diálogo e não uma discussão. É um processo que a gente aprende conforme vamos convivendo com a diferença. Então essas regras, muitas vezes, elas transitam por momentos
aonde elas foram importantes, deixaram de ser importantes e abriram espaço para novas regras. Então, que esse curso, por exemplo, destoa as regras. Até ontem a gente não tinha, na nossa região, nenhuma regra de que capacitar pessoas com deficiência era algo importante para o mundo do trabalho. Mas talvez com os resultados desse projeto a gente comece a criar novas regras. Porque muitas regras vêm após resultados positivos. Então a gente vai, cria, a gente chama de protótipo, né? A gente vai testar aquele modelo, conseguir definir que esse tipo de estratégia, esse tipo de capacitação, esse tipo de ponte com o mundo do trabalho fortalece a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, promove geração de renda, de trabalho e automaticamente melhora a visibilidade da sociedade para as pessoas com deficiência. Amanhã ou depois esse tipo de iniciativa vira uma regra. Toda pessoa com deficiência com tal idade vai ter que passar por processos de capacitação parecidos com esse. Porque o mundo do trabalho espera eles ansiosamente depois de qualificado para tal. E quando eu falo qualificado, eu não estou falando de qualificação pura e simplesmente técnica. Eu estou falando de qualificação comportamental. Eu estou falando de habilidades pessoais. Eu estou falando de você saber se postar enquanto profissional, de você respeitar as regras da empresa, de você se comunicar. Enfim, diversos tópicos e momentos de aulas que a gente já teve a oportunidade de falar com vocês. Porque não adianta a gente pensar numa empresa inclusiva, numa escola inclusiva, numa sociedade inclusiva, se a pessoa com deficiência não tem essa visibilidade, se ela não se enxerga capaz de ser protagonista da sua própria história. Como eu vou criar todas as condições para que ela se desenvolva? Para quê? Se ela não se enxerga capaz de utilizar esses recursos para o seu próprio desenvolvimento. Então a gente precisa entender que para que os ambientes sejam inclusivos, as pessoas também precisam querer constantemente aumentar o seu potencial. Caio, mas parece que você está falando igual na época que as pessoas enxergavam a deficiência no modelo médico, no sentido da gente ter que se mudar. Sim, na verdade, não tem nada a ver com o modelo médico, mas tem a ver com o desenvolvimento de pessoas. Tem a ver com que não nascemos sabendo de tudo. Não nascemos, com deficiência ou não, tendo as habilidades para a vida. A gente vai adquirindo conforme a gente vai criando experiências. E muitas vezes criou-se regras para N coisas na escola que a pessoa com deficiência não faz parte desse ambiente ou não faz parte desse tipo de atividade. Então, uma pessoa com deficiência numa empresa, que gracinha, agora a gente tem uma pessoa com deficiência visual aqui na empresa. Como é que ele chama? Eu não sei o nome dele ainda. Eu sei que tem aqui na empresa. Aí quando você descobre que a pessoa faz um monte de coisa, vira uma pessoa incrível. Então o que a gente precisa entender é que a gente precisa criar o contraponto. Pessoas com deficiência precisam querer ter a sua autonomia. Precisa querer ter qualidade de vida. Precisa entender que desenvolver habilidades é de todo ser humano. Talvez você não tenha a possibilidade de andar, mas isso não impede você de jogar basquete, isso não impede você de nadar, isso não impede você de diversas outras coisas dependendo do seu quadro clínico. Então, você vai encontrar pessoas com deficiência visual, por exemplo, que andam de bicicleta. Caio, mas como eles fazem isso? Eles fazem isso. Eu trabalhei com uma pessoa com deficiência visual que era até engraçado. Ele era o chefe lá do nosso setor e ele não gostava, mas ele tinha um motorista. E ele falava, eu não preciso, porque eu ando de transporte público. Só que ele tinha esse motorista. Angustiado, mas ele ia com o motorista. O motorista mudava a trajetória, ele sabia, mas por que você virou aqui, se não é aqui que você tem que virar? E às vezes ele fazia isso só para
dar uma zoada nele e toda vez ele acertava. Aí ele ficava, você enxerga. Você tá me zoando, vocês ficam brincando comigo. Não, só que a gente desenvolve outras habilidades. Então talvez amanhã ou depois a gente crie essa regra de olhar as pessoas para além do que ela não tem, porque se ela não tem algo, ela desenvolveu muito outra coisa. Então automaticamente esse é o diferencial dela, ela é muito boa nisso. Então isso é muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento da pessoa com deficiência. Sim, é necessário quebrar regras essas que dizem muitas vezes que a pessoa com deficiência não é capaz. Regras essa que a escola diz muitas vezes que você não é capaz. A sociedade que te nega um trabalho porque diz que aquele trabalho não é para você. Mas o que você precisa entender é que para quebrar essas regras, você precisa querer se desenvolver. Você precisa entender que o seu desenvolvimento está na sua mão. E que é a partir das suas iniciativas, que é a partir de momentos como esse, de buscar mais informação, de buscar sair da nossa zona de conforto, que amanhã ou depois a gente vai estar melhor do que ontem. Porque o importante para mim não é a gente, eu não ando, eu quero aprender a andar. Não, não é isso. Mas é a gente amanhã estar mais satisfeito por não andar e isso não limitar a gente a fazer N outras coisas que antes eu não conseguiria porque eu não andava. Então a gente precisa ter esse entendimento de que a deficiência ela pode nos dificultar muitas coisas, mas ela não nos impede da grande maioria das coisas. E sair da nossa zona de conforto é entender que o nosso desenvolvimento está na nossa mão. E que se eu quero que a empresa amanhã ou depois entenda o meu potencial, eu preciso desenvolver esse potencial. Muitas vezes foi negado à pessoa com deficiência uma escola de qualidade, assim como foi negado a muitas pessoas. Eu não falei um pouco atrás do Michael Phelps? A escola não fez grandes coisas por ele, mas a natação fez. Então, às vezes a gente encontra um ambiente onde é mais favorável às nossas potencialidades e onde as nossas limitações não entrem tanto no foco. Então, para fechar a aula de hoje, eu queria deixar só 2 questões. Seguir regras e normas é sim muito importante, mas dependendo de como e do que ela está dizendo, podemos argumentar, podemos justificar a importância de mudá-las. Então, se para você até ontem você não era capaz, acredite que a partir de hoje você vai melhorar esse discurso. Você vai entender que ser ou não capaz está relacionado ao quanto você quer, ao quanto você se dedica nesse processo de desenvolvimento. Sim, pode ser que hoje você não seja capaz de muitas coisas, mas o importante é a gente desenvolvendo pequenas coisas diariamente para que amanhã a gente seja capaz de mais coisas do que a gente era capaz ontem. Até a próxima aula.